cada camiseta, e vocês que trabalham, né, vão pagar só R$15, tá bom? Amém? Quero abençoar demais, eu quero abençoar muito, eu quero investir em 2019 muito nesse ministério Monaquides, viu? Mais do que... já começou, Ari? Eu não falei amém, filho da benção. Mas já começou, boa noite a todos, vocês estão me ouvindo aí também pelo Facebook. Deus abençoe, vamos compartilhar nos grupos aí, que eu quero que a igreja, quem puder, estiver em casa, vagabundando, assista a palavra de Deus, que é melhor, tá bom? Do que assistir, hoje tem o quê? Fantástico? Não, hoje é Zorra Total. Ao invés de assistir Zorra Total, vem para Emuná de Deus, a fé de Deus, que é muito mais forte, é muito mais importante, muito mais relevante do que Zorra. Zorra não tem nada de bom, né? Então, a palavra que eu quero ministrar para vocês hoje é o maior ministério, presta atenção, a palavra ministério, para quem não sabe, é serviço. Então, o maior serviço da igreja é para com os reis. Eu vou falar de novo que você não entendeu. O maior ministério da igreja é para com os reis. O maior ministério da igreja é para com os reis. O maior serviço que nós podemos prestar à igreja é para com os reis. Você não serve ninguém mais do que você serve um rei. O maior serviço, o serviço mais importante de um ministério da igreja é servir ao rei, é servir aos reis que estão dentro da igreja e que ninguém sabe que estão dentro da igreja. Então, vou falar de novo. O maior ministério da igreja é para com os reis. É para com os reis. Os reis que estão na igreja, que as pessoas simplesmente não sabem que estão, não valorizam, não os servem. É o ministério mais importante, que as pessoas estão de longe perdendo tempo de não servi-los. As pessoas estão preocupadas na igreja em servir tantas coisas dentro da igreja que não tem valor quase nenhum, e perdem a oportunidade de servir os reis, que são o objeto de serviço mais importante da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então qual que é o tema da mensagem? O maior ministério da igreja... Diga, o maior ministério da igreja é para com os reis. Isso. O maior ministério da igreja é para com os reis, é para com um tipo de pessoa, um tipo de gente, um tipo de ser humano. E esse ser humano é chamado na Bíblia de reis. Então, preste atenção, porque é muito forte, você não está entendendo. A revelação é mais forte do que você imagina. O maior ministério, o maior serviço que a igreja pode servir é servir o rei. Ou os reis, porque a igreja não tem só um rei, a igreja tem muitos reis, que a igreja despreza, que o povo despreza, que os homens desprezam. Então observe. Mas antes de eu falar sobre eles, sobre os reis, eu quero falar sobre algumas coisas que antecedem a importância de nós entendermos a necessidade de nós querermos servir os reis. Entende? Então, nós temos uma ordenança de Deus e temos que cumpri-la. E esse é o princípio que eu acabei de falar, que o Bispo Reinaldo me ensinou, e que eu divirjo um pouco no sentido daquilo que eu entendo da Bíblia Sagrada. O maior, ou melhor, todos nós, todos, você pisou dentro de uma igreja, você tem uma obrigação. Você tem uma ordem, você tem uma ordenança. Você tem uma grande ordenança de Deus. Está na Bíblia Sagrada, mas as pessoas não entendem. Está na Bíblia, mas as pessoas não entendem. Nós temos uma ordenança de Deus e temos que cumpri-la, direta ou indiretamente. Porque até indiretamente eu posso cumprir essa ordenança, não tendo a recompensa daquele que cumpre diretamente, mas também terei uma certa recompensa. E é importante também que se cumpra essa ordenança direta ou indiretamente. A ordenança está lá em Provérbios, capítulo 20. Está essa ordenança de Deus, essa palavra de Deus. Muda a versão aí, por favor. Vai para instruir. Isso. Provérbios 22:6. Eu queria pregar logo, porque eu estava ali sentado e
e toda hora vinha uma palavra de Deus na minha cabeça. E eu falava, para de falar, Deus, eu não aguento mais te ouvir, porque se eu ficar colocando na mensagem tudo que o Senhor quer falar, eu vou ficar até semana que vem pregando aqui. Eu já tenho dificuldade de falar. Só nesse versículo aí que eu fico 2 horas. Eu já vou ter dificuldade porque eu vou ter que travar o versículo para poder falar ele em 2 ou 3 minutos, para poder adiantar, para eu conseguir terminar toda a mensagem, porque senão não dá conta de terminar a mensagem. Então, observe. Instrua o menino, ou ensina a criança. Esses 2 termos você ouve muito. Instrui o menino, instrua a criança, instrua o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então uma criança, um menino instruído no caminho, uma criança ensinada no caminho, um menino instruído no caminho que ele deve andar, faz com que ele ande nesse caminho até a sua velhice. Olha a seriedade. Uma criança instruída gera um adulto direcionado. Uma criança instruída gera um adulto direcionado. Os adultos hoje estão sem direção porque não foram instruídos quando eram crianças. Então observe, os adultos estão perdidos porque quando criança não tiveram instrução de ninguém. Ninguém os instruiu no caminho que devem andar. Então observe, mas a Bíblia não está dizendo, pai, instrua o filho. Tem alguém aí? Tem alguém aí, irmão? Fala alguma coisa aí, finge que você está aprendendo. Finge que você está entendendo, diga alguma coisa aí. A Bíblia está dizendo, instrua o menino. A Bíblia não está dizendo quem vai instruir. A Bíblia está dizendo, instrua. Quem? Quem entender que tem que instruir, instrua. Pastor, mas o pai do filho, o pai da criança não instrui ela. O problema é dele, está perdendo o galardão, está perdendo a criança, está perdendo o tempo, está perdendo a oportunidade, está perdendo o investimento. E se ele está perdendo o galardão dele, nós tomamos o galardão à força dele. Tomamos a força, não tem problema não. Se ele não quer ganhar o galardão de instruir o próprio filho, nós vamos ganhar o galardão dobrado de instruir o filho dos outros. O problema é dele. Se ele não quer receber o galardão de instruir o próprio filho. Se ele não ama o próprio filho, nós amamos o filho dele por ele. Porque a correção da criança, o ensino da criança é só para quem ama. Bater, ensinar, corrigir, educar, disciplinar, tratar uma criança é só quem ama ela. E a Bíblia diz que Deus bate em quem ama e açoita quem... Deus corrige quem ama e açoita quem recebe por filho. Deus instrui, disciplina quem ama e açoita todos que recebem por filho. Então, se nós estamos ensinando as crianças, nós amamos as crianças. E se nós estamos ensinando crianças que não são nossas, filhos que não são nossos, nós estamos amando pelos pais que não amam. Então, nosso galardão se torna maior, se torna dobrado. Calma aí. Que ensinar uma criança no caminho que ela deve andar, você ganha o dobro do galardão se essa criança não for sua. Calma aí que o negócio vai ficar mais embaixo e melhor para você. Agora, para quem está me assistindo ou vai assistir depois, eu tenho pena de você. Você não sabe o que você está perdendo. E você não sabe o que você vai perder na sua vida. Então observe, veja que a Bíblia diz, instrua. Ela não diz pai, instrua. Ela não diz mãe, instrua. Ela não diz avós, instruam. Ela não diz parentes, instruam. Ela diz, instrua o menino no caminho que ele deve andar. Quem instrui? O sujeito está oculto. O sujeito está oculto e indefinido. Não diz quem é o sujeito e nem quantos são os sujeitos. É só uma aula de português para as pessoas entenderem. Então instrui. Quem instrui? Não está dizendo quem. Quem, em quanto tempo, quando e onde? Não está dizendo também. Então é indefinido e oculto. Por quê? Porque Deus está perguntando nessa noite, quem vai instruir as minhas crianças e os meninos que eu vou enviar para essa igreja para serem instruídos? Quem? Quem vai instruir? Quem vai instruir? Quem ouvirá a voz do Senhor? Aleluia. Eu achei que a Tânia Munaquiz ia ter uma unção melhor, assim, um salaminho, alguma coisa assim, sei lá. Mas amém, estão perdoados, estão abençoados. Porque se os pais investissem mais no ministério, ia sobrar dinheiro, até para honrar o pastor quando viesse pregar, né? Mas a culpa é dos pais que não investem. Viu, pai? Você que está me assistindo aí, você não investe no seu filho, é por isso que não sobra dinheiro. Elas têm que, pagar tanta coisa para ensinar o filho dos outros, que aí não sobra dinheiro. Então, mas observe. A Bíblia então diz, instrua, não diz quem instruir.
Agora, quem pegar essa palavra, receber e praticar, o galardão é dobrado. Hã? Aí observe, quem quiser pode e deve cumprir essa palavra, porque está na Bíblia, é uma palavra de Deus. Deus disse, está escrito, toda a escritura é divinamente inspirada. Esse versículo foi divinamente inspirado, Deus inspirou, Deus disse, instrua, quem quiser. Quem quiser ser mais abençoado, quem quiser receber um galardão maior. Aí observe, tem como servir direta e indiretamente. Vou falar da indireta. Indiretamente, tem como você servir o Ministério Kids, o Ministério Infantil, você servir as crianças. Tem como servir as crianças indiretamente. Como, pastor? Limpando, lavando, decorando. Isso é indireto. Tem galardão? Tem recompensa? Tem. Trabalhar na cantina, fazer suco, vender salgado. É trabalho indireto. Vai ganhar galardão? Vai. É bênção? É. Indiretamente. Mas ministrar nelas ou a elas, o galardão é 10 vezes maior. O que é mais importante, a gente limpar o prédio da igreja ou receber as pessoas que vêm na igreja ser ministradas? É muito maior receber as pessoas do que limpar o prédio? Sim ou não? Nas crianças. Sim ou não? Só para ver se tinha unanimidade. Então, receber as pessoas que vão receber a palavra é mais importante do que limpar o chão que elas vão pisar, sim ou não? Então, limpar o chão que as crianças pisam é importante, porque também ninguém quer vir num prédio sujo, um banheiro fedido. É importante limpar, mas muito mais importante é você ministrar para quem está recebendo o ambiente que você organizou para elas virem. Então, decorar é importante, trabalhar na cantina é importante, limpar o salão, os salões onde as salas onde as crianças são ministradas, é importante, mas muito mais importante é ministrar nelas ou a elas, é ensinar elas, é conduzir elas, é instruir elas, é muito mais importante. Então, claro que tem a relevância, porque é o dinheiro da cantina que faz com que tenha lanche na sala das crianças. Então, é importante servir a cantina. Mas quando você... Aí tem um maior ainda. Porque tem aquele que ganha um certo galardão servindo indiretamente, tem aquele que ganha um grande galardão servindo diretamente, só que tem aqueles que ganham um hiper galardão servindo indireta e diretamente. Porque eu sirvo ministrando, mas eu também sirvo limpando. Eu sou pastor da igreja e sirvo ministrando e sirvo limpando, sirvo assentando, sirvo organizando, sirvo arrumando, eu sirvo indireta e diretamente. Por quê? Porque eu já entendi que quando você serve mais, você ganha muito mais. Então não tem ninguém que é maior nessa igreja do que eu, no céu. Porque eu me faço menor do que todos na terra. Muitos aqui já serviram limpando por um tempo, por um momento. Em uma estação, mas alguns já foram embora da igreja, outros já pararam de servir e outros estão pensando se vão parar. Eu não, eu estou há 12 longos anos servindo, limpando, lavando, cuidando, organizando, arrumando, pagando, fazendo tudo que é necessário e também ministrando. Eles vêm e vão, eu permaneço. Eles ficam um tempo e vão, eu permaneço o tempo todo. Então não tem ninguém nessa igreja no céu que é maior do que eu. No céu. Mas na terra eu me faço menor do que todos para ser realmente recebido no céu com honra. Quem entendeu, diga amém. Então, o que nós temos que entender? Que nós precisamos ser mais Marias do que Marta. Porque a Maria se alimenta e a Marta serve quem está se alimentando. Patrícia não entendeu? Vou falar de novo. A Maria se alimenta. E a Marta é aquela que limpa, organiza e arruma para Maria se alimentar. Percebe a diferença? Ser Marta é importante, mas ser Maria é extraordinário. E o que a igreja precisa, pastor? De Martas e Marias. Martas e Marias. Maria também serviu, mas não naquele momento que ela estava sendo alimentada. Agora é o momento de você ser alimentado. Lá na frente vai ser o momento de você alimentar. Você precisa dos dois, ser alimentado e alimentar. Você precisa ser servido e servir. Trabalhar direta e indiretamente. Quando você se alimenta ou estar alimentando, você está servindo e sendo servido.
E é importante os dois aspectos. É importante os dois ambientes. É importante as duas esferas. Agora, mais importante é você sentar para se alimentar e levantar para alimentar. Agora, Lucas 10, 39. Só no 42, perdão. A Bíblia vai dizer da história de Marta e Maria, você sabe, mas olha o que Jesus fala. Entretanto, poucas são necessárias. Você está perturbado, você está preocupado com muitas coisas, mas entretanto, poucas são necessárias. Ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O alimento que você recebe não vai ser tirado. Então, se essa premissa que Cristo ensinou é real e verdadeira, e nós cremos nisso, então todo alimento que essas crianças estão recebendo, ninguém tirará do coração delas. Então é uma grande semente que você está plantando no coração delas. Quando você ministra nelas e a elas, você está plantando uma semente que ninguém nunca tirará do coração delas. Hã? Entendeu? Diga amém. Então a criança, ela precisa se alimentar para crescer. De dois aspectos. Você sabe que uma criança, quanto mais ela se alimenta, mais ela cresce. Às vezes cresce até demais. Tem algumas crianças que estão crescendo demais, né? Estão ficando obesos. Crescendo muito. Então tem que melhorar o alimento, né? Melhorar a forma do alimento. Mas todo alimento é necessário para a criança crescer. Agora, olha que interessante. A Bíblia chama o crescimento espiritual de alimento também. Uma criança, ela precisa do alimento espiritual para crescer. Então, observe. Criança precisa se alimentar para crescer, mas eu digo de alimento espiritual. E nós somos responsáveis pelo alimento da próxima geração. Não existirá uma próxima geração se a nossa geração, não alimentar a próxima geração. Não existirá o crescimento de uma criança de colo se a mãe não alimentar essa criança. Essa criança precisa ser alimentada para que ela possa crescer. Essa criança precisa que alguém a alimente, porque ela não dá conta de se alimentar sozinha. E o crescimento de uma criança só acontece se alguém se dispor a alimentá-la. E quantas crianças você conhece que os pais abandonam? Quantas? Quantas? Hã? Dá para computar? Não dá, né? É impossível, né? Mas você sabe que todas as crianças que são abandonadas tem alguém que cuida? Não estou dizendo que tem alguém que adota. Porque tem pais que adotam. Mas mesmo aquelas que não são adotadas, quantos orfanatos existem de pessoas que cuidam dessas crianças? Nenhuma criança é descuidada. Pode ser abandonada, mas se você abandonar, alguém vai cuidar. Então, o que nós estamos fazendo com a Emuna Kids? Nós estamos cuidando de crianças abandonadas. Pastor, mas nós não levamos para casa. Nós não adotamos elas. Mas nós cuidamos, porque muitos dos pais delas não cuidam delas mesmas. Olha a responsabilidade que nós temos. Hã? Os pais não cuidam delas, então nós assumimos o papel dos pais. Imagina o galardão que tem isso. Você cuidar do seu filho, cuidar da sua família, ainda cuidar de um filho de alguém que não está sendo cuidado. Hã? Imagina isso. Quantas crianças que, se não passassem pela Emuna Kids, poderiam estar hoje nas drogas? Tem crianças que passaram pela Emuna Kids que hoje estão com 13, 14 anos. E quantos meninos de 13, 14 anos? Pelo menos não estão no caminho errado. Algumas, infelizmente, até estão. Por quê? Não é responsabilidade nossa. Nós fizemos o que nós pudemos. Mas os pais decidiram andar por outro caminho e a gente não tem como adotar criança. Nós não temos essa condição ainda. Deus não nos deu ainda. Então nós cuidamos das crianças enquanto nós pudermos cuidar. Roberto, inclusive, tinha uma célula de criança na sua casa, né? Quantas daquelas crianças, infelizmente, hoje não estão mais? Estão perdidas, estão mortas, outras estão no crime. Mas nós cuidamos até onde pudemos. Mas quantas daquelas crianças também não estão no crime hoje porque receberam um alimento há 8 anos atrás? Quantas não se perderam? Então, infelizmente, nós não podemos, não temos como fazer com aquela que nós perdemos. Mas nós podemos valorizar cada uma daquelas que ganhamos. Foge do nosso controle aquela que nós perdemos.
mas nós podemos nos sentir orgulhosos de podermos salvar pelo menos uma ou duas ou três ou quatro ou cinco crianças. E como diz o Talmud, quem ganha uma alma, ganha o mundo inteiro. Quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. E aquela lista de Schindler, aquele filme Schindler, é interessante porque chega um momento que ele olha para o carro dele, olha para o anel do dedo dele, um anel de ouro, e ele fala, esse anel poderia ter salvado uma ou duas pessoas. Esse carro poderia ter salvado 5 ou 10 pessoas. Ele começa a olhar para os objetos e vê que o objeto não tem valor. Porque ele usou todo o recurso que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha para salvar quantas pessoas ele pudesse. Eu não lembro quantas pessoas ele salvou. Não sei se 500, 600 ou 1000 pessoas ele salvou do holocausto. Mas essas 1000 pessoas talvez poderiam estar hoje mortas. Mas por causa de um homem chamado Schindler, você poderia assistir esse filme. Tem no YouTube, você pode assistir tranquilamente. Se não fosse Schindler, 1000 homens somariam dentre os 6 milhões de judeus que morreram. Pastor, mas 6 milhões morreram. Pois é, infelizmente 6 milhões morreram. Mas 1000 foram salvos. E se o Talmud diz que quem salva uma alma salva o mundo inteiro, imagina quem salva 1000. Pastor, mas nós podemos salvar 1000? Podemos. Um dia só não, mas ao longo de uma vida, 10, 20, 30 anos servindo na Imuna Kids, você pode salvar milhares de crianças do inferno. Está nas suas mãos. Dá um tapa na mão de alguém e fala, está na tua mão, irmão. Pastor, mas alimento, o alimento que eu ministro na Imuna Kids é alimento? É. 1 Coríntios 10:3, a Bíblia diz, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Não precisa abrir não, Ari. Hebreus 5:12, aí eu quero que você abra. Hebreus 5:12, a Bíblia diz, 1 Coríntios 10:3, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Existe um alimento que é físico, que faz a criança crescer naturalmente, mas existe um alimento que é ministrado todas as quintas, domingos e sábados, que é um alimento espiritual que está fazendo essas crianças crescerem. Pastor, mas eu não estou vendo, mas talvez eu nem vou ver. Não tem problema você não ver, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Se elas saírem dessa igreja, forem para outras igrejas, se elas forem para outros lugares, não é responsabilidade nossa. Deus conduz elas para onde eles quiserem. As crianças são de Deus, o mundo é de Deus, os homens são de Deus, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser que permaneça 10, 20, 30 anos aqui na igreja, amém. Se ele não quiser, o rebanho é dele, ele faz com o que ele quiser. Nós nunca nos preocupamos em encher a igreja, porque nós sabemos que quem acrescenta na igreja é Deus na hora que ele quiser. Se Deus quiser, irmão, na hora que ele quiser, amanhã, domingo, essa igreja aqui pode não caber de gente. Porque Deus enviou 300 pessoas para essa igreja. É problema dele. A igreja é dele. Se ele quiser enviar para cá, ele vai enviar, porque ele é Deus. Se ele quiser enviar a criança, ele envia. Se ele quiser tirar a criança, ele tira. Ele é Deus. Qual que é a nossa responsabilidade? Aquilo que Deus colocar na nossa mão, de maneira nenhuma nós vamos lançar fora sem que sejam instruídas, edificadas e tratadas pela palavra de Deus. Nós não temos a responsabilidade de quem vem e quem vai. Nós temos a responsabilidade enquanto elas estiverem aqui, sob os nossos cuidados. Aí nós temos que fazer o nosso melhor para poder abençoar a vida delas. Amém ou não? Então olha o que a Bíblia diz. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais que vos tornem ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que presais de leite. Paulo está falando, você precisa de leite. Aí eu pergunto, você precisa de que leite? Parmalat? Qual que é o outro leite que tem? Nenê? Lactibon? É esse leite que Paulo está falando? É esse leite? Piracanjuba? É esse leite, irmão? Não, é o leite da palavra. Mas se tem o leite da palavra, também a Bíblia diz que tem um alimento sólido da palavra. Mas ambos são alimentos. Necessitais de leite, não de alimento sólido. Qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, quais têm pela prática da palavra suas faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal. O que eu quero que você entenda é que tudo que nós ministramos para as crianças são alimento espiritual. Elas vão crescer. Elas vão crescer. Independente de nós, elas vão crescer. Porque o alimento que nós estamos ministrando é espiritual. Os pais podem dar o alimento físico, mas nós temos a responsabilidade de dar o alimento espiritual. Por quê, pastor? Porque muitos pais são ignorantes. Muitos pais não se preocupam com a vida espiritual dos seus próprios filhos. Mas se nós já temos o discernimento para carregá-lo nas costas, a Bíblia diz: leve
aquele que é fraco na fé. Se ele é fraco, leva ele com você. Porque ele é fraco, você já está forte. Se você já tem a compreensão de que é importante que essas crianças sejam ministradas, que elas sejam liberadas, palavras proféticas sobre a vida delas, que elas sejam instruídas e ensinadas no caminho que elas devem andar, se na sua consciência já está batendo isso, você já sabe que é uma verdade, e se os pais delas não sabem, amém. Deixa Deus tirar o véu da mente deles a hora que Deus quiser. O que importa é que o véu da nossa mente já foi arrancado faz tempo. E há 5 anos nós investimos pesado nesse ministério chamado infantil. Pesado. E vou falar mais, hein, irmãos. Vou falar mais. A maioria das igrejas, tudo que não presta da igreja, ele joga para a criança. Então, assim, não presta aqui, joga para lá. Sobrou aqui, joga para lá. Nossa igreja, se você olhar o nível da igreja, aqui, olhar o nível das salas infantis, são iguais. É no mesmo padrão. A pintura que é feita aqui é feita lá. O piso que foi colocado aqui foi colocado lá. Ali nos babies eles têm banheiro para eles. Um banheiro arrumadinho, bonitinho. Tá azulejado? Azulejado. Quando nós começamos na cozinha. E do primeiro prédio que nós tínhamos que separar a sala por uma lona. Só tinha 10 crianças lá. Então a gente separava por uma lona. E as cadeiras que ficavam lá no fundo, lá, os entulhos que ficavam jogados. As crianças estavam na sala com entulho. Mas é o que nós tínhamos. Nós não tínhamos muita coisa. Mas mesmo naquele pouco nós arrumamos, botamos parte elétrica, colocamos ventilador, demos uma pintada lá no ambiente, fizemos aquilo que nós podíamos. Hoje nós podemos muito mais. Então hoje nós temos 3 salas maravilhosas. Que agora é 2, né? Mas nós vamos botar divisória ali, vai ficar 3 salas bonitas, top, linda, maravilhosa. É só Deus abençoar um pouquinho mais. Nós vamos botar uma divisória agora com porta, bonito, vai ficar uma sala top. Então, vai ser aquela nhaca que foi feita. Mas nós não tínhamos dinheiro, deu para fazer aquilo lá. Mas agora Deus vai nos dar dinheiro para a gente colocar divisória, para ficar um culto só de babies, um culto só de babies não, né? Maternal e baby. Aqui já pode dividir melhor, porque aqui são maiores, já fica mais fácil de entender. Mas aqui tem que ter a divisão certinha para que o maternal tenha um culto e o baby tenha outro tipo de culto. Amém ou não? Quem concorda comigo aí, diz um amém, hein? Então nós temos que nos alimentar e nós temos que alimentá-las. Essa é a importância nossa. Enquanto elas estiverem conosco, enquanto elas estiverem sob os nossos cuidados, vamos cuidar, vamos zelar, vamos amar, vamos educar, vamos disciplinar, vamos tratar, vamos ensinar, vamos instruir. Quando estiver sob os nossos cuidados, vamos fazer o que Deus nos revelou. Porque cada um anda na revelação que tem. E nós temos a revelação que se os pais não cuidam dos seus próprios filhos, nós cuidamos porque nós cremos no futuro das crianças, não do pai. O pai é um safado, vagabundo, sem vergonha, tem que se ferrar mesmo. Mas as crianças, elas não. Elas são a próxima geração que nós podemos mudar a mentalidade dela hoje. Quantos pais poderiam, sábado de manhã, trazer os seus filhos para a escola de príncipe? Mas não traz por quê? E eu acho que até que esse nome tinha que mudar, daqui a pouco você vai entender o porquê. Vocês vão entender agora que esse nome vai ter que mudar. Primeiro porque quem deu esse nome já não está mais na igreja. Eu vou mudar essa cara desse trem. Vou fazer uma camiseta top ano que vem. Agora, você vai entender o porquê. Agora você vai entender o porquê. Deixa eu só ver se eu vou falar. Não, eu vou ler primeiro, depois eu falo. Mateus 19, 13. Mateus 19, 13. Então, lhe trouxeram alguns meninos, algumas crianças, melhor ainda. Então, lhe trouxeram algumas crianças, diga, trouxeram para Jesus? Crianças. Porque se fala menino, tem versão que fala menino, e às vezes você fala, menino é jovem. Não, criança literal. Trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Olha que praga de discípulo. As crianças queriam até, os pais queriam levar os filhos até Cristo para que Cristo pudesse abençoar. E os discípulos, não pode criança tocar no mestre. É ou não é uma praga? Só porque você está virando pastora, né? Você já está metendo pau nos discípulos. Não impeça as crianças de vir no pastor.
Se quer vir, venha. Vem mesmo que o pastor está com raiva, mas só do pastor tocar nela, a bênção de Deus já toca no seu filho. Às vezes eu vou falar, tá bom aqui assim, tá, bicudo, miserável. Mas até minha bicuda vai abençoar ele. Então observe. Trouxeram meus discípulos, não, o mestre está cansado, o mestre não quer, o mestre isso, o mestre aquilo. Aí no verso 14, Jesus arrebenta, destrói e acaba com tudo. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque delas, das tais, delas, o reino do céu. Pastor, eu não entendi. A Isadora até falou esse versículo. Falou, mas falou sem. Agora você vai ter um entendimento do versículo. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, não as impeçais de virem a mim. Não impeça elas de virem, porque delas, das tais, delas e delas é o reino dos céus. A Bíblia não diz para nós assim, adultos: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus? A Bíblia não diz que nos importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Porque nós ainda temos que entrar. Você não entendeu? Nós ainda precisamos arrepender, chorar, se humilhar, se arrebentar, ser tratado, ser humilhado, ser traído, ser vilipendiado, perseverar, lutar para um dia, quem sabe, entrar. Mas elas não precisam entrar, porque delas é o reino de Deus. Cara, eu tô me vendo pregando um congresso, 5.000 pessoas, ministras de criança, assim, ó. 5.000 ministras de criança lá, e eu falando: receba aí, receba aí, receba aí, receba lá. É Jesus que disse: delas é, elas não entrarão, elas não receberão, elas são do reino. Nós lutamos igual sovaco de aleijado para entrar. Elas não precisam lutar, porque delas é. Criança nasce rei. Acabou. Criança nasce rei. Ela nasce rei. Pastor, então por que o adulto não tem o reino? Porque a criança nasce rei, mas pode perder no caminho. Aí se eu perder, eu tenho que lutar para conquistar. Jesus diz que nós adultos temos que lutar para conquistar. O reino dos céus é tomado por violência, por esforço, muito esforço. Mas as crianças não precisam esforçar, o reino é delas. Não precisa esforçar para não pecar, esforçar para não errar, esforçar para lutar, esforçar para pregar, esforçar para expulsar demônio. Nós temos que esforçar para tudo, mas elas não precisam de esforço nenhum, o reino é delas. Não entendeu? A igreja não entendeu o valor de uma criança. Você pode perder o reino quando cresce. Porque no meio do caminho você pode se desviar do caminho de Deus. Ainda mais se não for instruída, aí que ela desvia mesmo, aí perde o reino. Aí quando volta, aceita Jesus, levanta a mãozinha, vai na frente, aceita Jesus, vai ter que tomar o reino, porque perdeu quando criança. No meio do processo perdeu. Quantas crianças estão perdendo o reino porque não tem instrutores do caminho para ensiná-las a andar no caminho e perseverar e ficar no caminho? Nós nos tornaremos reis se vencermos. Elas não vão se tornar. A Bíblia diz que o reino é delas. É delas. Se é dela, se é seu, é seu. Se um reino é de alguém, esse alguém é o que do reino? Bom, eu tenho um reino. Eu sou o que do reino? Eu sou o que do reino?
Então Jesus está dizendo, as crianças são reis. Como é que você vai impedir um rei de visitar outro rei? Quando você serve uma criança, você está servindo um rei. Você tinha que pedir reverência, falar, rei, estou aqui para te servir. Sou teu servo, rei. Entrou naquela sala, se dobra, fala, reis, reis, estamos aqui como súditos para servir vocês. De todos os seres humanos que existem na Terra, o único tipo de humano rei são as crianças. O único humano rei é criança. Se você serve um homem, você serve um homem. Mas se você serve uma criança, está servindo um rei. Para de graça. Essa palavra tinha que rodar o mundo, essa palavra tinha que rodar todas as igrejas. Eu tinha que fazer seminário de como valorizar e tratar uma criança, irmão. As igrejas tinham que pagar caro para ouvir minha mensagem. Se você serve um homem, você está servindo um homem. É bom servir um homem. Mas se você serve uma criança, está servindo um rei. Imagina isso. Servir homens tem recompensa, sim ou não? Tem recompensa, sim ou não? Mas servir um rei, você tem no mínimo 10 vezes mais recompensa. Por isso que eu falei na quinta-feira, falei, eu vou ministrar uma palavra que se você praticar, você vai receber 10 vezes mais do que aqueles que trabalham na igreja. E quem faz qualquer coisa na igreja é para servir homens. Mas quem trabalha para uma criança serve o rei. Um homem pode te dar uma casa de presente? Pode te dar uma casa de presente? Pode ou não pode te dar uma casa? Eu ganhei uma casa de presente de um homem, um ser humano. Eu ganhei uma casa de presente de um ser humano. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você ganharia de um rei se um rei se alegrasse com você? Quando a filha da mulher do rei Herodes dançou lá, imagina que ela deve ter rebolado lá. E ela rebolou lá para ele e falou, opa! Ele já estava velho, não levantava mais nada, mas viu a menina e falou, opa! É linda demais! O que ela pedir, eu dou. Se até ela pedir metade do meu reino, eu dou. Porque eu me satisfiz nela. Irmão, servir homem, você pode ganhar casa. Servindo o rei, você pode ganhar palácio. Metade de reino. E você está aqui querendo bater cabeça com gente grande, velho, coroca, caduca, miserável, desgraçado. Essa praga desse ministério Deus deu para mim. Deus não me ama. João, eu não te amo, João. Eu vou dar um monte de velho para você cuidar. Essas nhaques, essas pragas, essas raças ruins. Eu vou dar para você cuidar. E não vou te dar aptidão para cuidar de criança, porque senão você desiste do ministério e vai só para as crianças. Falei, o senhor não me ama mesmo, né? Falei, não, porque tem que ser um cara igual você, pulso firme, macho mesmo, para poder aguentar essa raça ruim. Essa raça de víbora, esses incrédulos. Irmão, até o servo mais furreca, porcaria, que ministra para uma criança, a criança chora. Criança é pura, irmão. Criança não fica, não pregou bem. Ó, passou do horário. Não, a introdução foi muito longa. Eu não gostei dessa conclusão da mensagem, não. Criança não preocupa com nada disso, não, meu irmão. Você falou, Jesus te ama, amém. Vamos lá, Jesus nos ama. Jesus nos ama. Pronto, você está recebendo, já está caindo. Sopra o Espírito Santo. Sopra no velho. É o nosso essas pragas. Por isso que eles não entendem, mas a gente chega. Eu tive que revelar os segredos, Alina. Não tem jeito. Ó.
Miserável. Se essa praga não cai, é dura, igual um sonho. A criança faz assim, ó. Ela já foi. Você sobe para um lado, ela já está caindo do outro, irmão. Criança pura. Pura. Agora observe, olha o que Jesus vai dizer em Mateus 18:10. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Irmão, anjo de criança não desce para a terra. Anjo de criança fica diante de Deus. Anjo de criança fica diante de Deus. E quando o anjo fica de lá de cima só olhando. Está aqui, ó, diante de Deus. Diante de Deus. Deus está aqui no trono. O anjo está aqui, ó. O anjo está assim, ó. Olhando. Cuidando da criança. Se alguém tocou nela, pai, tô aqui, ó. Tocaram nela. Posso matar? Meu pai, tocaram num dos teus pequeninos. Posso descer lá? Fazer juízo? Criança, o anjo fica só lá em cima, assistindo diante de Deus. Por isso que não despreza, não faça mal. Não toque num dos pequeninos de Deus. Porque os anjos deles ficam diante de Deus. Observe. Mas volta lá no verso 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? Jesus. Quem é maior no reino dos céus? Eles perguntaram. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, os discípulos, ouve, discípulo, não estou falando multidão, não estou falando fariseu. Os discípulos perguntaram quem é maior. Quem de nós que somos discípulos é maior? Jesus tomou uma criança e falou: vem aqui, criancinha, por favor. Botou no meio, colocou no colinho dele e falou assim: ó, em verdade vos digo, se vocês, discípulos, não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Tem que ser igual criança para entrar no reino, porque criança é do reino. Pastor, como é que eu vou me assemelhar ao reino? Olhando para uma criança. Não, pastor, eu vou ser igual o senhor para me reinar. Irmão, você está lascado. Você não reina nem na sua casa. Você tem que olhar para uma criança e ver a pureza dela. Ver que às vezes ela briga com o amiguinho, 2 minutos depois já perdoou, está brincando de novo. Você fica 10 anos para perdoar uma pessoa. Coração duro. Criança machuca, chora, abre o berreiro, acabou, volta a brincar de novo. Não, você fica de mimimi. Criança é igual cachorro, irmão. Você chuta ele, 2 minutos depois está abraçando você de novo. Tem humildade. Criança tem simplicidade, tem pureza. Criança perdoa fácil. Criança não tem preconceito, brinca com todo mundo, com negro, com branco, com gordo, com magro. Criança aprende a ter preconceito, ela não nasce com preconceito. Criança não nasce rejeitando um negro, um oreudo, chamando de dumbo, chamando outro de baleia, chamando outro de girafa, chamando outro de sei lá o quê. Criança não faz isso. Quem ensina isso são os mais velhos que já se corromperam. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal qual como essa, a mim me recebe. Irmão, quando você trata uma criança, você está tratando com Cristo. Quando você ama uma criança, está amando a Cristo. Quando você faz o bem para uma criança, está fazendo bem para Cristo. Quando você disciplina uma criança, você está recebendo a unção de Cristo. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, tem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Faz mal para uma criança. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar no fundo do mar para nem Deus nunca mais lembrar que você existiu.
Quantas igrejas, quantos pastores, quantos líderes, quantos homens, quantas mulheres desprezam as crianças? Não estou nem aí para criança. Não, pastor, criança não dá dinheiro para a igreja não, quem dá dinheiro é adulto, então eu vou investir nos adultos, que adulto dá dízimo, criança não dá dízimo. Na igreja deles, né? Porque na nossa até criança dá dízimo aqui. Que aprender de cedo. Hã? A criança é tão perfeita que, olha aqui, você quer aprender a louvar de uma forma que Deus se agrade? Quer aprender, sim ou não? Então abre Mateus 21:15. Você vai aprender um louvor que agrada a Deus. Olha o louvor que agrada a Deus. Qualquer que fizer... Opa. Mateus 21:15. Vendo, porém, os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Está vendo? Velho corrompido se indigna com o louvor de uma criança. E perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? O que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas, de peito, tiraste perfeito louvor? Da boca dos pequeninos, das crianças, está o perfeito louvor. É só você olhar para uma criança louvando e ver um adulto louvando. A pureza, a verdade, que transparece uma criança quando ela louva a Deus, é 10 vezes maior do que qualquer adulto. A criança, quando ela se abre para louvar a Deus, irmão, é extraordinário. O ambiente muda, carregado. O Espírito Santo desce de uma forma sobrenatural. Porque criança clama hosana nas alturas. Hosana, bendito, venha. Hosana, venha, Senhor. Por isso que você precisa entender que nós mudamos o nosso conceito das crianças, de entendimento do que são as crianças, ou nós vamos perder muito, 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 muito. 1 Coríntios 14:20, Paulo dá uma direção para a igreja, dizendo: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Não seja menino no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Sede criancinha na malícia, contudo sede criança. Por que ele está falando na malícia seja criança? Não tenha malícia, como uma criança não tem. Sabe por que a gente vive criticando as pessoas, julgando as pessoas, condenando as pessoas? Porque nós somos maliciosos, maus. Malícia vem de mal. Nós somos maus. Então nós criticamos, nós rebaixamos pessoas, nós condenamos pessoas. Quando alguém falha, nós nós apontamos o dedo. A criança, quando você machuca, ai, ai. Minha filha chega: papai, papai, o que foi? O que foi? O que foi? Ô, papai, vai passar. Quando o adulto cai, você olha: bem feito. É ou não é assim? Quer ter um louvor perfeito? Seja humilde como uma criança. Quer entrar no reino dos céus? Tenha o coração de uma criança. Então observe. Para te provar só que Deus, Ele quer que nós deixemos essa maldade, essa malícia de lado. 1 Pedro 2:1. A Bíblia diz: deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por eles crescerdes para a... Então nós temos que tomar leite para crescer, para ser salvo. Nós temos que buscar a salvação. As crianças, elas não precisam. O reino já é delas. Agora, para finalizar, Lucas 18:17. Em verdade,
Jesus está dizendo de novo: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. O padrão do reino são as crianças. O padrão do reino são os grandes pastores, os grandes líderes, os grandes homens de Deus. O padrão do reino não é Elias, não é João Batista, não é Eliseu. O padrão do reino são as crianças. Inocência, humildade, pureza, verdade. Coração limpo, livre de maldade, livre de malícia. E quando nós agimos assim, nós temos a convicção que nós estamos a caminho do reino de Deus. Pastor, por que nós temos tanto sofrimento? E a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus tem que ser com muito esforço, muito esforço. Muito esforço. Por que nós temos que esforçar muito? Porque ninguém nos instruiu. Por que a gente tem que se esforçar para não pecar? Porque ninguém nos instruiu. Por que a gente tem que se esforçar para ser humilde? Porque ninguém nos instruiu. Por que a gente tem que forçar para trabalhar, para poder agradar o coração de Deus? Porque ninguém nos instruiu. Por que a gente grita, o Espírito Santo nem olha? Porque ninguém nos instruiu. E aí, pastor? O que a gente tem que fazer? Provérbios 22, 6. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com as nossas crianças o que nós temos que fazer com a próxima geração o que a geração passada não fez com a gente. Instruir o menino no caminho que deve andar. E até a morte ele não se desviará dele. Irmão, eu conheci o evangelho com 18 anos. Se eu tivesse conhecido com 2 anos, se eu tivesse sido consagrado na barriga da minha mãe, você pode ter certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu já estaria viajando o mundo inteiro, pregando o evangelho, ensinando, fazendo a obra de Deus. Se o meu propósito, o meu chamado foi fazer o que eu faço hoje, se eu tivesse, desde da minha barriga da minha mãe, eu tivesse andado nesse caminho, eu nunca teria andado no mundo, nunca teria feito nada de errado, nunca teria defraudado a minha santidade, nunca teria perdido a minha pureza. Mas infelizmente, nós fomos para o mundo, e o mundo nos maculou, e hoje nós temos que, ralar. Mas uma criança que nasce, cresce dentro de uma igreja, não é só crescer, esse é o problema, entenda. Não é só vir no culto, presta atenção, não é vir no culto, é ser instruída. Porque muitas crianças vieram em cultos, de muitas denominações por aí, e hoje estão tudo na boca de fumo. Por quê? Sabe todos os corinhos da igreja, mas está na boca de fumo. Conhece um monte de versículo bíblico, mas está na boca de fumo. Por quê, pastor? Porque apenas foi à igreja, nunca conheceu o Deus da igreja. Não foi instruído no caminho, foi jogado nele, empurrado nele, enxotado nele. E quando adolescente errou, expulsaram ele do caminho. Por isso que ele acabou na boca de fumo. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então, irmão, quando você servir uma criança, entenda quem você está servindo. Não sirva de qualquer jeito, porque você não está servindo qualquer um. O pastor você pode até servir de qualquer jeito. Pode até servir de qualquer jeito. Serve do jeito que você quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Mas não sirva uma criança de qualquer jeito. Porque os anjos dela estão diante de Deus, olhando para você na hora que você está servindo ela. Se você der um erro, ele fala assim: pai, posso? Só dá uma lapada. Só uma lapada. Uma lapada de um anjo, irmão. Numa facada do anjo, numa espadada do anjo, 175 mil homens morreram. 185 mil homens morreram. Numa espadada só. Na lapada, acho que você não morre, só fica em coma.
Deve ser cai coma. Meio morto. Brinca com as crianças, não. Criança é coisa séria. Por isso que o diabo tenta defraudar a inocência de uma criança desde os 2 anos de idade. Até antes. Quantas pessoas, olha para mim, quantas pessoas você não conhece? Você fala assim, pode ser que na igreja tenha criança abusada, pode ser que na igreja tenha algumas crianças que nunca foram abusadas. O milagre é ter na igreja algumas crianças que nunca foram abusadas, porque 90% com certeza foi. Vai ser difícil a gente achar na igreja, na hora que a gente tratar no discipulado, quem não foi. Você nunca foi tocado? Não. Certeza? Não. Mas nem, não. Mas isso, não. Mas não. Mas não. Já foi. Pronto. Pegou. Hoje eu estava passando no meu bairro lá, nas minhas indas e vindas. No bairro novo lá, na verdade. É um bairro pobre. Bairro pobre. Quando eu passei, eu vi uma menina na rua, assim, uma menininha de esse tamanhozinho. Deve ter uns 3 ou 4 anos. E um homem, provavelmente vai ser o pai dela. Na hora que eu passei, o Espírito Santo falou comigo, João, aqui, ó, é o lugar mais fácil da criança, da inocência da criança ser roubada. Bairros pobres, assim, periféricos. Não quer dizer que é só o único, ele está dizendo que é mais fácil. Por quê? Porque geralmente o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, a criança fica com algum parente. E esse parente, às vezes tem um demônio dentro dele. Esse demônio quer destruir a humanidade. Como que é mais fácil de eu destruir a humanidade? Destruindo uma geração. Só tocar numa criança. Então, quando eu passei, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Foi por isso que eu estou te falando. Por isso que quando a gente foi lá no Rio de Janeiro, Deus falou para mim e tinha falado também para o bispo. Senhor, vocês dois, vocês têm responsabilidade com as crianças. Vocês têm um trabalho, vocês têm que ter um trabalho forte com as crianças. Aí ela perguntou até para mim, a profeta, falou assim, você trabalha com criança na igreja? Eu falei, é o nosso ministério mais forte. Eu falei, então por isso que eu vi. É por isso que eu vi, se eu não me engano, do que eu troquei, agora eu não sei mais. Vou ver se eu consigo restaurar. Mas o marido dela até me mandou um áudio lá da profecia. Se eu não me engano, a profecia ela falou alguma coisa assim, olha, você vai ter um ministério muito forte com o de crianças, e essas crianças vão crescer de uma forma assustadora na sua igreja. Na igreja que você pastoreia, o ministério de crianças vai crescer assustadoramente. Poxa, eu vi um pouco, glória a Deus. Viu? Até criança dá glória a Deus, irmão. Até criança dá glória a Deus, irmão. Você vê? O seu glória a Deus é forçado. O dele não. Todo mundo, glória a Deus. Ele, glória a Deus. Porque todo mundo calou a boca, ele falou. Por quê? Para mostrar pra gente que o glória a Deus da criança é espontâneo. O nosso é sempre forçado. Por causa da nossa maldade, da nossa malícia, da nossa ruindade, da nossa mesquinharia, do nosso egoísmo. Tá pegando ou não? Então deixa eu falar para vocês uma coisa para finalizar. Nós estamos vivendo um tempo profético. Estamos vivendo um tempo profético. Eu quero liberar uma palavra profética sobre esse ministério Munakids. Mas antes, escola de príncipe é quando a gente não tinha revelação. Agora tem que mudar para a escola de reis. Nós não vamos prepará-los para reinar. Nós vamos preparar os reis para se posicionarem no reino. Eles já são reis. Eles não vão reinar, eles já estão reinando. Nós só vamos aperfeiçoá-los para que eles sejam grandes reis na nossa geração. Tá ligado ou não tá?
A Escola de Reis começa de novo em janeiro de 2019, sim ou não? E aí Deus falou uma coisa comigo forte também. Falou, João, ó, talvez você não entenda, mas o Martin Scott é o maior, um dos maiores, para não dizer o maior, ele está entre os maior profeta do mundo. Hoje, na atualidade. Ele está entre os 2 ou 3 maiores profetas do mundo, com certeza. Você não entendeu o peso desse cara. E aí, o que ele falou para mim, falou assim, João, você tem um ouvido de discernir a voz de Deus. Você não ouve nem o otimismo, nem o pessimismo, você ouve Deus. Irmão, e Deus falou comigo claramente. Só não lembro agora o que ele falou. Estou contando a história. O que eu ia falar antes de eu começar a falar isso aqui? Eu estava falando... Deus... eu ia falar do Marcos sobre discernir a voz de Deus aí, mas antes eu ia falar uma coisa sobre que Deus falou comigo, mas não lembro agora. Oh, meu Deus. Hã? Eu não lembro. Mas, não vou lembrar agora, mas depois qualquer coisa eu lembrar eu falo. Mas assim, a Escola de Reis, não lembro. Então, mas é o seguinte, nós, nesse tempo profético, nós vamos entender que nós vamos ser aperfeiçoados para que nós possamos ser exemplos. Nós vamos ser aperfeiçoados, esse ministério vai ser aperfeiçoado para que nós possamos ser referências. Então, para isso acontecer, a palavra que eu tenho para vocês é que nós estamos vivendo um tempo profético. A direção profética que eu dou para esse ministério é: sirva os reis, sirva aqueles que vão reinar na próxima geração. Estuda a palavra, a ministração. Estude bastante para ministrar para ele. Mas é só criança. Estuda muito para ministrar para criança, porque eles são reis. Ore pelos reis. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos reis, pelos governantes, pelos reis. Ore por eles. E também, tão importante quanto, vai atrás, e se for preciso, em outras cidades, estados ou até nações, para aprender com quem já está na sua frente. Vão buscar informações na internet, vão buscar no Facebook, no Instagram, igrejas que já trabalham. Nós só temos 5 anos de ministério, irmão. Tem igrejas que já estão trabalhando há 15, 20 anos, a gente tem coisa para aprender ainda. Para nós nos tornarmos referências, nós temos que aprender primeiro a como ser referência. Então, que você tem que aprender. Então, assim, vai buscar na internet igrejas que já são referenciais na área do ministério infantil. Vai para congressos infantis. Eu quero caravanas aqui de líderes, de homens, de ministradores, indo para caravanas de congresso. Pode ser aqui em Cuiabá, pode ser aqui no estado, pode ser em outras capitais. Já vão se preparando, se organizando para o ano que vem. Vocês começarem a ir em outros lugares, ver outras dimensões de ministérios. Então, vai em congresso, vai em eventos. A Videira faz esse tipo de evento de crianças, gigantesco, que você quiser ir, vai aprender, não importa com quem, vai aprender, venha e traga o conteúdo para acrescentar. Nós não precisamos copiar, nós precisamos aprender, digerir e fazer o nosso jeito, implementar o nosso DNA, entendeu? Diga amém. Então vai aprendendo, nós já sabemos, nós já temos tudo, não precisamos de nada não. Vai aprender como organiza um congresso, vai aprender como se ministra, vai aprender como melhorar ministrações, vai aprender as novidades que tem por aí, vai aprender o que você puder aprender, aprenda, ore, estude, sirva, porque você está tratando com o rei. E ninguém aparece diante de um rei de mão vazia. Quando você for aparecer diante de um rei, apareça com algo para dar. Não chega no rei e fala assim, não tem nada para dar, mas vou dar o que tiver. Para entrar na presença de um rei, você tem que se preparar.
E você tem que ter algo muito valioso para dar para eles. Não dá qualquer coisa para rei. Você não dá qualquer coisa para rei, é ou não é verdade? Você dá o melhor. Então estuda, ora, jejua, busca, paga o preço e entregue o seu melhor para os reis. Entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor. Então vou te falar. Esse ministério é tão importante quanto qualquer outro na igreja, ou até mais. Desse ministério, não sei nem se eu posso adiantar isso, ou não posso. Eu posso? Mas desse ministério vai ter um pastor no nosso meio que vai ser levantado, vai ser ungido, né? E um dos discípulos dele vai ser discípulo. E é o cara que está mais tempo no Ministério Kids. Nós vamos ter discípulo que é líder do Ministério Infantil. Depois talvez vai ser até o primeiro pastor infantil, já pensou? Não tem essa, irmão. Ah, mas pastor, eu trabalho com criança, eu não vou ser visto. Vai ser visto, sim. E quem te vê? Deus. Deus te vê. Você pode ser obreiro e trabalhar no Ministério Infantil. Você pode ser discípulo e trabalhar no Ministério Infantil. Você pode ser pastor e trabalhar no Ministério Infantil. É a honra mesmo. É a mesma honra. Então observe. O que eu quero que você entenda. E outra, digo mais, hein? Digo mais. Até Deus me deu uma palavra para falar para o Jó, mas eu fiquei com preguiça de falar. Eu não fui falar. Eu tinha que ter falado para eles ontem. Mas muitos homens lá na frente vão se arrepender de não ter entrado nesse ministério. Muitos homens vão se arrepender de não ter entrado nesse ministério. Ouça o que eu estou falando para vocês. Ouça o que eu estou falando para vocês. Os caras ficam pensando, você quer mexer com isso, quer pegar no microfone. Nesse microfone aqui, irmão, vai demorar anos para pegar. Anos. Vai demorar anos para pegar nele. Meu amiguinho. Tem ciúme dele. Só o Pedro ministra de vez em quando. De vez em quando, bispo. 2 vezes por ano no máximo. Meu amiguinho. Não é para qualquer um que eu dou ele, não, mano. Então valorize esse ministério. Você está sendo visto também, meu irmão. Viu? Aqui não tem diferenciação. Eu sou do Ministério Infantil, sou da classe B, sou da série B. Não tem essa não, irmão. Não tem conversa não. Mas eu só vou ser rebaixado se eu estiver aparecendo na hora que eu estiver trabalhando para os grandes. Na reunião de discípulos, eu pergunto para ele, quem que está trabalhando, quem que está com o coração bom, quem que está servindo certo, quem que está andando de forma reta, quem que está respondendo, quem que está sendo fiel, quem que está sendo honesto, quem que está certinho nas coisas da igreja. Não é porque, eu estou no ministério de homens, eu vou aparecer. Eu estou no ministério de jovens, eu vou aparecer. Eu estou no ministério de mulheres, eu vou aparecer. Mas estou no ministério de crianças, eu estou lá. Você está trabalhando escondido. Mas, teve um homem que trabalhou atrás das malhadas e ninguém nunca via ele. Mas Deus viu ele e mandou Samuel ir lá e falou assim, deita o óleo na cabeça dele, porque ele é o próximo rei de Israel. Vocês não dão... Os crianças aqui já estavam tudo berrando, gritando, pulando, plantando bananeira. Vocês é velha, nhaca. Então, trabalha lá como se estivesse pregando aqui, ó. E Deus não te tira de lá porque desmerece, mas Deus vai te tirar de lá porque você já fez um papel importante e agora Deus vai te dar um desafio 10 vezes maior. Que é ministrar para quem tem um coração corrompido. Talvez você já foi pastor de criança, agora você tem um coração apto para ser pastor de homem, irmão. Porque quando a gente aprende a paciência com as crianças, a gente aguenta qualquer nhaca de adulto. Viu? Então muitos homens vão se arrepender. Muitos homens vão se arrepender de não entrar nesse ministério. E esses homens que estão aqui hoje, que são os primeiros que estão entrando, que já estão no ministério, outros que vão entrar, primeiro, vocês vão ser muito mais honrados do que muitos homens que estão aí achando que trabalhar onde aparece é que tem valor. Com Deus, irmão, tudo é invertido. Com Deus tudo é invertido. O mundo fala que quem é grande é quem aparece, Deus fala que quem é grande é quem serve.
O mundo fala que quem é grande é quem tem poder, quem tem dinheiro. Deus fala que os grandes são aqueles que ninguém conhece, mas o céu conhece. O mundo acha que as pessoas importantes... Aí a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 1, 28. Vede que não são muitos nobres, segundo a carne, que são chamados, nem muitos grandes, nem muitos poderosos. Mas eu escolhi as coisas loucas, as ignobles, as desprezíveis, as que não são, para reduzir a nada aquelas que pensam que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Demorei muitos anos para ser levantado discipulador na igreja onde eu estava. Muitos anos. Muita gente de porcaria ruim, sem vergonha, safado, vagabundo, porcaria, que nunca leu Bíblia na vida, foi levantado antes de mim. E vocês não têm noção quanto eu dou glória a Deus, de Deus ter me escondido na caverna de Adulão. Porque hoje a maioria deles ou estão desviados, caídos, arrebentados, destruídos, ou são a mesma coisa. Eu já sou um pastor de uma grande igreja. E eles estão lá, na mesma vidinha, no mesmo mistériozinho, na mesma... Isso quando desviaram, já acabaram, são só... Continua a mesma nhaca. Eu não, irmão. Cada dia que passa eu tenho crescido mais, rompido mais, buscado mais. Mas eu fiquei 7 anos no Ribeiro de Querite, sendo sustentado por viúva, corvo e anjo. Hoje Deus me deu um grande ministério. Hoje Deus já me deu a honra de ir para Israel. Pisar na terra que Jesus pisou. A maioria deles nunca pisou nem em Santo Antônio. E eu já fui para Israel. E é só o primeiro país que eu falei para Deus. Eu falei com Deus. Eu não quero pisar em outra terra se não pisar primeiro em Israel. Porque Paraguai não vale, é pirata. Eu pisei lá, mas era pirata. Original em Israel. Original, pisei em Israel. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Jerusalém, eu tirei a sandália dos meus pés, porque a terra era santa. Eu pisei na terra santa. Eu falei, Deus, depois que eu pisar em Israel, o Senhor me leva para onde o Senhor quiser. Ele já falou que vai me levar para Portugal e para Itália. Alguns irmãos vão no ano que vem na escola de profetas que vai ter lá em Mogi das Cruzes. Né? Escola de profetas, forte, benção, glória a Deus. Aí a escola de profetas vai ter a escola de profetas international. Até lá eu já vou estar fazendo inglês na Kumon. Já era para ter visto lá. Eu vou fazer inglês. É porque eu vou fazer inglês. Aí quando eu tiver bom eu falo inglês. Eu vou inglês. E sono io vuoi parlare italiano. Sono io já canto italiano. Eu canto italiano por causa do Renato Russo. Eu aprendi tudo de italiano do Renato Russo. E aí interessante, vou contar para vocês de primeira mão aqui, ó. Primeira mão. Você vê tanto que vocês são mais importantes que os outros. Amém? Já fechou aí? Então, amém, querido. Deus abençoe essa palavra que eu quero dar para você. Agora eu vou contar uma revelação importante, não é para qualquer um, não. Então, Deus abençoe. Tchau.